Jovem Pan achou que seria uma boa ideia deixar personagens que o brasileiro todos os dias tem o maior desgosto. É por isso que a gente vê, por exemplo, a Rádio Auriverde do Pittoli crescer assustadoramente em audiência. É muito bom para o povo brasileiro. O Pittoli é uma pessoa extremamente honesta. E a gente vê a Jovem Pan sem aquela força que tinha no passado. Personagens como o tal do Piperno vive passando vexame ao vivo, né? Porque o presidente Bolsonaro concedeu a Jovem Pan para também ser uma TV, né? E ele foi chamar o Aldo Rebelo, gente do céu. Mas não é jantou, almoçou, tomou café da manhã, da tarde, todas as refeições ele fez. Porque o Piperno é muito fraco de argumento. Ele só sabe gritar, berrar, e é o Lula, e o Lula é o melhor, o Bolsonaro, genocida. Só isso. O presidente Bolsonaro, tem alguns momentos aqui, do depoimento que ele deu hoje, gente, ali ele não deve nada, né, meus amigos? Ele não tem absolutamente nada que desbonifique o nome dele. Os outros, né, que foram envolvidos em vários processos aí do passado, já não pode falar o mesmo. Ele foi brilhante, tá? Tem muitos fatos aqui, a gente vai mostrar tudo aqui, o vídeo tá espetacular. O Lula confessando, o Piperno defende, confessando ali, né, que os próprios aposentados, aí ele encontrou o culpado do roubo. São os próprios aposentados. O cara tá numa fase terrível. Vou mostrar tudo aqui. Gente, antes de começar, eu tenho um recadinho. Você, que às vezes precisa fazer uma compra com qualidade aqui na internet, o Mercado Livre oferece frete grátis para todo o Brasil. Nós temos a nossa lojinha oficial, tem muitos bons produtos lá com descontos incríveis. Então, se você tiver aí precisando comprar alguma coisinha, tem muitos produtos do presidente Bolsonaro, tem perfume, tem a caneca, tem roupas, tem vários artigos para casa. O link está aqui logo abaixo. Eu tenho certeza que você quiser aproveitar alguma promoçãozinha, você vai encontrar lá na nossa lojinha, tá? O link é aqui logo abaixo. Vamos lá. Rapaz do céu, o Brasil é isso aqui. Essa é a melhor definição do que é o nosso país na atualidade. Estão vendo a imagem? É o Haddad com uma maquininha de cartão de crédito, espancando o povo brasileiro para torar imposto aí no lombo do povo, para Janja e Lula nas melhores lojas de grife do mundo. Uma pessoa que tem a capacidade de fechar uma loja porque deve estar com muita grana, igual ela fez semana passada. Ela fechou uma loja em Fortaleza, fechou meio período só para ela poder torrar. Isso aqui se transformou o Brasil. Isso é o retrato do Brasil. É um sujeito, conforme eu falo sempre, que se fosse da iniciativa privada jamais seria contratado para qualquer cargo, no caso Haddad, sempre nas instituições públicas, tirando o seu dinheiro para esse casal aí, sem um pingo de compromisso, esbanjar tudo que o bom e velho capitalismo pode oferecer. E aí a gente vê personagens como esse aqui, tentando defender o indefensável, tentando lacrar, acusar a outra parte para o candidato dele continuar levando o dinheiro dos brasileiros e bancando a boa estadia de sujeitos como esse. O senhor, como ex-ministro da Defesa, o senhor não acha que está na hora também do Brasil começar a levar militares para o Banco dos Réus? Desde que haja um motivo, né? Claro. Exatamente. Há um motivo para levar os militares para o Banco dos Réus? O ministro do Exército diz que inclusive chegou a dizer para o presidente da República que ele poderia ser preso por prevaricação. Então era levar o presidente para o Banco dos Réus e não os militares. E Perno, deixa eu lhe dizer. E não foi só esse. Por exemplo, o Braga Neto. O Braga Neto tem lá, depois mesmo dele dizendo: o ministro do Exército foi um frouxo ao não entrar nessa aventura. Há uma ideia de se caracterizar o 8 de janeiro como uma tentativa de golpe. Certo. Eu era presidente da Câmara e um grupo de sem terra, uns 500, 600, invadiu a Câmara, quebrou tudo, depredou, marretada em caixa eletrônico, o busto do Mário Covas rolou
a cabeça para um lado, o tronco para o outro, deram um paralelepípedo em cima da cabeça de um segurança que foi para o pronto-socorro, para a UTI, uma tragédia. Eu dei voz de prisão a todos eles. Exigi que a Secretaria de Segurança Pública autuasse um por um, liberando naturalmente as mães, os menores, os idosos, mas todos os outros tinham que ser autuados de um por um. Mas eu não chamei nenhum de golpista, não acusei de tentativa de golpe, não chamei de terrorista, arruacei. Como que se desmascara, né? Eles fizeram muito pior no passado. Esse Piperno aí é um fantoche do sistema. Porque, olha o que esse cara tá falando. Que os aposentados são os culpados do roubo no INSS. Antigamente as pessoas roubavam banco. Ó. Antigamente as pessoas roubavam gente rica, mas agora tá pobre roubando pobre. É quadrilha de aposentados, sabe? Montada em nome dos aposentados, roubando aposentado. Quadrilha de aposentado roubando aposentado. Ou seja, o aposentado que roubou então o INSS não foram os sindicatos, não foi o sindicato do irmão dele, a qual o irmão é vice-presidente, a qual ele indicou lá dentro. São os Ele é muito cara de pau. Eu sei que dá nojo, mas a gente tem que falar para eles não dizerem que é fake news. É né? quadrilha de aposentados, sabe? Roubando aposentado. Depois que ele ganhou até medalha lá da Interpol, o comandante do maior esquema de corrupção do mundo no Petrolão, primeiramente, né, no Mensalão, o maior escândalo de corrupção do mundo, ele é o comandante do Mensalão. Depois ele comandou o Petrolão, fora as outras, né, barbaridades que aconteceram em várias estatais, Correios, tal, muitos processos, 3 mil evidências. Agora vem o aposentão, ele é o líder. E aí ele falou que descobriu o roubo, que está combatendo o roubo, mas até agora não tem um preso sequer. Todos os personagens do governo dele, que saltou o roubo no governo dele. Aí ele tenta acusar o outro. Gente, olha, pelas leis alexandrinas, esse cara estaria preso faz muito tempo. E falando em leis alexandrinas, eu quero ver ele imitar esse homem aqui, né? Eu quero ver ele ser igual a esse homem. Olha aqui, ó, no julgamento de hoje. A profissão... Militar da Reserva. Já foi preso ou processado alguma vez? Pela justiça, não. Pela justiça, não. Quero ver o Lula dizer o mesmo, né? E o presidente Bolsonaro, gente, ó, sendo o presidente Bolsonaro, ele matou a pau no julgamento. E a campanha 2018? Algo atípico, com todo respeito. Nem eu esperava que me eleger presidente. Tendo em vista quem eu era. Eu era um parlamentar que não era parlamentar de partido, eu não tinha apoio. Você acha, um homem desse não tinha apoio? Um sujeito nefasto como o cidadão lá, né, cheio, né, do apoio. Ó, aqui, ó, tá coçando meus dedos, ó. Os políticos, mas acabei, então, como desde 2014, após o segundo turno das eleições, eu me lancei pelo Brasil falando que ia disputar a eleição em 2018, acabei me elegendo sem antes passar por uma facada, quase me levou a óbito. Me permite estender um pouquinho mais essa questão aqui. Pode ficar à vontade. Me elegi presidente, não tinha quem botar na presidência, poucos nomes tinha para botar na presidência, acabei montando o ministério e nós aqui, com pessoas competentes, sem o critério político partidário para botar as pessoas lá, fizemos um ministério que é reconhecido por grande parte da população como um ministério excepcional. Fizemos muita coisa. Lei da Liberdade Econômica, o PIX, Água para o Nordeste, Bolsa Família, triplicamos o seu valor, marcos, entre tantas outras coisas. A questão do armamento também, apesar de ser acusado de ser um armamentista visando a violência diminuiu quase 30% entre o governo anterior e o meu governo, tendo em vista a política de armamento. Bem, outra coisa importante também, onde comecei a criar inimizade cada vez maiores, desde o começo do mandato, foi na escolha de pessoas para compor aqui bancos oficiais estatais. Só falar de 2 estatais só. Porto de Santos dava um prejuízo de 500 milhões por ano, entreguei com lucro de 500 milhões. Então esse 1 bi ia para algum lugar, para algum ralo, não é inimizade por aí. Uma outra,
Vai ser mais rápido. Itaipu Binacional. Chegamos lá, botei o senhor Silvio Luna como presidente da estatal e ao longo de 4 anos nós reduzimos a tarifa em dólar de 45%. E uma empresa que era conhecida apenas por gerar energia, o que ela fez a mais? Fez a segunda ponte com o Paraguai. Uma ponte com 170 metros de vão. Começamos a fazer a segunda ponte Porto Mutinho. Alongamos em 600 metros o aeroporto de Foz do Iguaçu. Mais ainda, atendemos com pequenas obras de infraestrutura mais 50 municípios no entorno da bacia. Asfaltamos a transboiadeira, 43 quilômetros. Fizemos o acesso aos aeroportos. Ou seja, sobrou dinheiro para fazer muita coisa lá. E, obviamente, isso, no passado, a tarifa era cheia e nem obra era feita e era usada à vontade esse recurso. Por que à vontade? Porque é uma empresa que não é auditada pelo TCU por ser binacional. O que os... Gente, esse homem fez muito pelo Brasil, né? Você viu uma coisa aqui que me chamou a atenção? Olha o fiel o escudeiro dele aqui atrás, ó. O general Heleno que estava lá também. Tem como comparar esse desgoverno de hoje com o governo que o presidente Bolsonaro fez? Sinceramente, meus amigos, um tá ali, ó, pegando o que é do alheio para esbanjar para a esposa, que não tem pudor nenhum. O outro só apresenta resultados. Orgulho de estar ao lado desse homem, tá? Muito orgulho. Peço para vocês compartilharem esse vídeo. Piperno aí passando vergonha gigantesca na Jovem Pan. Ô, sujeitinho taragava, né? Pega o link, joga nos grupos. Já aproveita, se inscreva aqui no canal, ativem o sininho. Grande abraço a todos. Amanhã tem mais vídeo, mais informações. Fique sempre com Deus. Valeu. Fui.